Entrevista em estúdio. Bom dia, Tônia. Seja bem-vinda aqui ao BNT. Bom dia, Luciane. Que bacana estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Tônia. Sabemos aí que o seu trabalho, a sua agenda é muito cheia, é bem repleta e você sempre à frente aí de programas inovadores para a nossa cidade. Tudo que fala em inovação, fala-se em Tônia Monsani. Então, seja sempre muito bem-vinda aqui. Tônia, vamos começar falando da Sala do Empreendedor, que está completando 14 anos essa semana. Isso, são 14 anos fazendo protagonismo, né, em relação ao empreendedorismo. A sala tem um papel importantíssimo, principalmente quando se trata do pequeno empreendedor. Então, ela se consolida a cada ano com... Eu sempre falo que 14 anos relevante, né, para qualquer negócio é muito difícil. Então, sem dúvida, a sala nesses 14 anos se reinventou e continua sendo uma referência nacional de apoio e suporte aos pequenos empreendedores. E a Tônia é muito conhecida aqui na nossa cidade, no meio do empreendedorismo, justamente porque a sala começou com você, né? A Tônia foi lá colocar a primeira pedrinha e foi pondo pedrinha, 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 até chegarmos hoje aí em todo esse trabalho que é realizado aqui na nossa cidade. E falando ainda em Sala do Empreendedor, a gente já pode destacar até que tem a declaração do MEI aí chegando ao final agora. Isso, sem dúvida, Ponta Grossa tem 35 mil microempreendedores e eles têm por obrigação, né? O empreendedor tem pouca coisa no que diz a obrigações empresariais, mas até o dia 31 de maio, todo empreendedor, tenha faturado ou não, necessita transmitir a sua declaração. Lembrando que aquele que assim não o fizer até a data, tem uma multa de R$50 e fica impedido de fazer qualquer tipo de venda e não consegue as certidões, ou seja, acaba criando um problema tributário. E a sala está aí justamente para auxiliar, também orientar como deve ser feito. Isso, na última semana, na semana que vem, nós teremos, tradicionalmente a gente faz um mutirão de regularização fiscal. Então, se você que está aí, deixou de pagar o seu DAS, que é aquele contribuição mensal, se você está com restrições em relação à empresa, é a semana bacana para que você vá até a sala do empreendedor e tenha esse atendimento. Inclusive, vai ser feita toda a orientação para o parcelamento. Tem pessoas que acabam não fazendo a declaração por achar que, como eles estão em atraso com sua obrigação tributária mensal, que é o DAS, eles acreditam que não pode fazer a declaração. Então, se você que está me ouvindo é empreendedor e não pagou seu DAS, não se preocupe, você pode fazer a sua declaração e se você está com muitos meses de atraso, é possível parcelar, né, e colocar a sua empresa regularizada. Então, aproveite essa semana de regularização, transmita a sua declaração, vá até a sala do empreendedor presencial. Se você tem alguma dúvida e não consegue ir até lá, a sala atende de forma remota. Então, você pode estar aí na sua casa e fazer o atendimento através, né, da plataforma digital da sala do empreendedor. Então, nós temos todas as formas para ajudar você. Isso que é importante. Então, você veja que nós estamos falando aí de muitas inovações na Sala do Empreendedor. A sala que eu volto a dizer começou com a Tônia, pedrinha por pedrinha, e a Tônia foi inovando vários serviços, inovando a forma de atendimento, inovando em todos os setores. E falando nessa inovação, Ponta Grossa hoje ela é considerada uma cidade inteligente, ela é uma cidade inteligente, e isso também é assunto da própria Tônia. Tônia, como que Ponta Grossa chegou a ganhar esse título e mantém esse título de cidade inteligente? É importante destacar que tem vários conceitos de cidade inteligente. Nós somos certificados pelo Instituto Canadense, né, que olha a questão quando a gente avança um pouco no conceito e trata comunidades inteligentes. Então, por que comunidades inteligentes? Porque o papel da cidade é conectar os seus atores. Então, a cidade ela não se torna inteligente sozinha, é preciso de um ecossistema. Então, o ICF, né, que é o Instituto Canadense que certifica, ele analisa o ecossistema, como os atores de um ecossistema convergem para a cidade. Então, quando a gente trata de cidade inteligente, a gente tem que desvincular tecnologia. A tecnologia ela é um alicerce de uma cidade inteligente. A tecnologia ela serve como um meio de conectar pessoas, mas ela não faz a cidade inteligente. A gente sabe que tem várias cidades com muitos aportes tecnológicos e não são inteligentes. A cidade inteligente é aquela que leva o serviço, que faz de forma diferenciada e entrega valor para o cidadão. Então,
Então, esse é importante a gente desmistificar. Temos semáforos inteligentes? Temos. Temos câmeras? Temos. Temos muralha digital? Temos. Né? Temos estar digital, temos tantas coisas digitais e tecnológicas, mas a gente também tem a sala lá no CRAS. Nós temos a sala digital, mas nós temos a sala que está lá no CRAS, para aquele público que talvez não tenha a mesma familiaridade que nós temos, né? As pessoas falam assim, mas todo mundo tem o celular, todo mundo tem smartphone, mas às vezes as pessoas têm o celular e entendem que usar o WhatsApp e uma rede social, isso é usar, né? Você está preparado para trabalhar com soluções digitais? Não necessariamente. Então, quando a gente pensa uma cidade inteligente, a gente tem que pensar que nós vamos ter ali 70%, 80% que tem muita familiaridade com o meio digital, mas nós vamos ter 20%, 25% de pessoas que não têm familiaridade, que apesar de termos acesso ao celular, não vai conseguir trabalhar com serviços digitais. Então, essa cidade inteligente, ela inclui as pessoas. Ela entrega para aquelas pessoas que talvez não estejam, né? A gente fala a alfabetização delas por meio digital, o letramento que a gente usa muito. Então, oferta cursos. Então, a gente sabe que as universidades elas fazem letramento digital para o idoso, né? Mas a gente tem que entregar o serviço de forma presencial para o idoso, mesmo que ele vá até o governo e aquela plataforma esteja uma pessoa interagindo com ele e a plataforma que a pessoa está usando é totalmente digital, mas é preciso ter uma interface humana com as pessoas. Então, essa construção que nós estamos fazendo, entendendo que é preciso modernizar, é preciso pensar de forma digital, mas você não pode abandonar as pessoas no meio do caminho. E tanto o que a Tônia fala acontece, e aí a gente diz assim, novamente, a prefeita Elizabeth sempre muito atenta a todas as secretarias, a todos os setores, a tudo que está acontecendo. E aí nós temos premiações, né, Tônia? Você está sempre ali, eu vejo a Tônia sempre representando o município, recebendo premiações que mostram realmente que o trabalho é levado a sério, que está tendo resultado. Manter um padrão, a gente traz, eu acho que o grande marco da gestão da prefeita Elizabeth, já na gestão passada, foi trazer para dentro do governo a questão de trabalhar com indicadores. Então, hoje a gente utiliza, já na agência tem esse papel de trazer indicadores de cidades inteligentes para que nós trabalhemos em transversalidade com todas as secretarias. Esse é um compromisso assumido por ela, e a gente traz indicadores de qualidade, porque é preciso entender que o munícipe é o cliente. Apesar de nós termos o governo, mas o governo ele tem cliente. Quando você paga teu imposto, você passa a ser um consumidor do imposto. Então, você passa a ser um cliente. Então, a gente traz para dentro da agência essa questão de tratar o governo fala muito do usuário. Eu prefiro tratar como cliente. Porque aí você sabe que você tem que entregar um serviço com padrão de qualidade para aquela pessoa. E realmente a gente recebe sempre a certificação, nós somos certificados e temos cliente oculto para poder mensurar se nós estamos entregando um padrão de qualidade. A gente, mais uma vez, Sebrae nos certifica com selo ouro. Para você ter uma ideia, a gente atendeu 40 mil pessoas, não é pouca coisa você manter um padrão ouro com 40 mil usuários, então nós estamos com a nota de 99, e a gente está falando de uma interface de mídias sociais, nós estamos falando presencial, e se a gente falar pelo WhatsApp, pelo canal de suporte, quando você está presencial, você é 1 para 1. Quando a gente começa o nosso dia de sala do empreendedor no WhatsApp, nós estamos falando em torno de 200 pessoas para uma pessoa que está ali na interface. A gente tem chatbot? Tem. A gente tem, né, WhatsApp Business, etc. Mas, necessariamente, a gente precisa de intervenção humana, porque as respostas, às vezes, não são tão padrões. E lembrando, ninguém pode ficar para trás. A gente traz os ODSs de forma muito responsável, porque é muito fácil você elencar, nós atendemos os ODSs. De que forma? De que forma você materializa? Porque você colocar ali, ODS 7, 8 e 9, ok. Mas e como que você entrega os ODS? Como que essas pessoas estão enxergando esses ODS? Então, é isso que a gente leva de uma forma muito séria. Então, quando a gente ganha, os prêmios que nós ganhamos, eles são reconhecidos. Por quê? Porque tem pessoas por trás. É claro que a Tônia e a prefeita Elizabeth são a interface que as pessoas veem, né? Mas tem muita gente por trás e que está ali, né? Então, eu faço muita questão de enaltecer a equipe.
E apesar de eu estar em cargo né, como presidente, você leu no começo, ele é coordenador. Eu continuo na parte técnica, então eu acumulo função, justamente porque eu não quero me distanciar das pessoas. Sentir o que as pessoas precisam, isso é muito importante para quando você, gestor, elabora as políticas, porque somos nós que estamos ali na construção da política pública. Então, assim, se eu me distancio das pessoas, eu passo a não entender o que elas precisam. E aí a gente fica numa gestão fria. E a gestão precisa ser humanizada. É tecnológica? Sem dúvida, mas a gente tem que pegar esses dados que a tecnologia nos fornece, falar para essas pessoas, falar assim, isso faz sentido? Faz sentido o que eu estou preparando para você? É o que você precisa? Aí você vai construir cidade inteligente. Então você vai fazer uma cidade seguramente tecnológica, mas não necessariamente inteligente. E é aquilo que a prefeita Elizabeth falava esses dias, ela estava aqui no BNT e falava até sobre a nota A de Ponta Grossa, e ela dizia que conquistar uma vez, ok, mas manter, e é justamente o que a Tônia está falando, o manter, né? Um atendimento com qualidade, crescente e próximo às pessoas. Tônia, eu sei que a gente tem muita coisa para falar aqui, é um assunto sem fim, tem muitas novidades, então fica o convite para que você volte mais vezes, para que a gente possa falar mais sobre todo esse trabalho que é realizado tanto na Sala do Empreendedor aí, quanto falar de inovação aqui na nossa cidade. Eu estarei aqui brevemente, dia 5/6 a gente inaugura o Hub Estação, que é um novo artefato, um novo espaço de inovação, a nossa sede do Vale dos Trilhos. A inauguração vai acontecer dia 5/6. É um espaço que está ficando lindo. Se você já passou ali no Terminal Central e viu aquele ponto lindo, laranja, a antiga Estação Arte, vai se chamar Estação Hub, um novo espaço de inovação. E já fica aqui o convite para vocês, após dia 5/6, passarem lá e conhecer esse novo aparelho que o governo está colocando para ter uma cidade cada vez mais inteligente e inclusiva, acima de tudo.